Olá, família do Reagindo com Wagner, seja bem-vindo ao canal. O pastor Silas Malafaia causa forte repercussão ao pedir que Worcário delate políticos, pastores e até ministros do STF. Em meio às críticas, ele elogia o pastor André Mendonça, também que é ministro, destacando sua postura como exemplo na Suprema Corte. O caso levanta debate sobre justiça, imparcialidade e crise de confiança no STF. O que está por trás dessas declarações? Assista até o fim e entenda tudo isso. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Onde vamos estar reagindo é ali no canal Cristão Também Pensa, que traz conteúdos, relevantes para mim e para você sobre a política brasileira. Vamos pro vídeo. O pastor Silas Malafaia escreveu em suas redes sociais: "Por favor, Worcário, delate todo mundo, sejam políticos, pastores, empresários, ministros do STF, etc. Em nome de Jesus, pelo bem do Brasil." Ele também parabeniza o ministro André Mendonça e diz que ele está dando uma aula do que é ser ministro do STF. O ministro André Mendonça merece ser aplaudido de pé. Está dando uma aula do que significa ser um ministro de uma Suprema Corte. Em qualquer lugar do mundo, exige-se de um ministro da Suprema Corte discrição. Não emite opinião política para dizer de que lado está. Não fala fora dos autos, não emite opinião em processos que ele está julgando. É uma vergonha. Ministros do STF parecem showman dando entrevistas para lá e para cá. Alexandre de Moraes dá uma entrevista exclusiva para o Globo, dizendo que havia um complô para assassiná-lo naquela farsa de pseudo-golpe. Gente, só isso aqui, ele já estaria impedido de presidir esse inquérito. O artigo 254 do Código de Processo Penal coloca ele em suspeição. Ele é suspeito. Ele não pode ser juiz e não pode ser vítima nessa farsa de pura perseguição política. Em outra ocasião, ele dá uma outra entrevista dizendo que a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Um juiz de uma Suprema Corte não emite opinião política de lado. Não é nem para combater a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. É uma vergonha. E outra, suspeição de questões graves de um ministro da Suprema Corte, eles são afastados imediatamente. Está provado, o contrato de 129 milhões da mulher de Moraes é a compra da influência e do poder dele. No dia da prisão do Worcário, ele falou 4 vezes, está provado pela Polícia Federal. O Worcário não falou com a mulher de Alexandre de Moraes, falou com ele. Tanto ele como o Dias Toffoli tinham que estar afastados. Alexandre de Moraes continua a sua saga de julgar e de fazer perseguição política. Eu sou vítima da perseguição política e religiosa dele contra mim. Isso é uma vergonha. Ele intimida, ele cala opositores usando o poder da toga. Agora, o André Mendonça, olha a descrição. Não tem show de entrevista, não tem show de opinião. Olha a palavra de André Mendonça. Que aula para os ministros do STF. Preste atenção. Não tenho a pretensão de ser salvador de nada. Eu entendo que é um munus público, ali há muito mais responsabilidade e deveres do que prerrogativas e poderes. Ao final e ao cabo, somos servidores públicos e, como tal, devemos preservar a relação de confiança que a sociedade e o cidadão depositam em nós como servidores públicos. Parabéns, André Mendonça, pela sua descrição. Julgue com a reta justiça essas questões da roubalheira dos aposentados e do Banco Master. Não poupe ninguém, políticos, empresários, pastores, colegas da Suprema Corte. O Brasil espera uma ação justa, enérgica e verdadeira, pelo bem do país. Não é à toa que você foi sorteado e Deus te colocou nesse tempo, nessa posição, para dar uma resposta à sociedade brasileira que está indignada com tanta
tanta lama e com tanta safadeza. Deus te guarde, te abençoe, te ilumine e te dê sabedoria. Uma recente pesquisa mostrou que 60% da população brasileira não confia no STF e que os ministros mais rejeitados são Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, ao contrário de André Mendonça, que atualmente é o mais aprovado pela população brasileira. Vale ressaltar que André Mendonça também é pastor na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e foi indicado pelo então presidente Bolsonaro. O deputado federal Gustavo Gayer comenta: tem umas pesquisas que me deixam muito feliz. Essa daqui então, nossa senhora, vamos lá, presta atenção. Durante anos fomos condenados, perseguidos, censurados por essa corte, porque eles diziam que eles eram defensores da democracia e eles tinham a autoridade, a prerrogativa de destruir qualquer liberdade, qualquer direito e qualquer vida para defender a tal democracia. Qual foi o resultado disso? Será que o povo hoje acompanha e gosta do STF? Basta ver a última pesquisa em relação à confiança desse pessoal. STF acaba de bater o recorde de não confiam. 60% do Brasil, quase 2/3 da população brasileira, aquela população que deveria amar a Suprema Corte porque eles salvaram a democracia, não confiam no STF. Apenas 34%, que é aquele petismo imbecil, retardado, confia. Recorde de rejeição. Isso aqui, meu amigo, é 2/3 de uma nação dizendo: eu não confio na Suprema Corte. A Suprema Corte deveria ser a instituição mais confiável, mais imparcial, mais justa, certo? Não, no Brasil, hoje, ela é vista como a podridão da nossa política e do Estado Democrático de Direito. Mas calma, tem mais. Perguntaram também qual é a sua visão em relação a alguns ministros. Olha que curioso. Quem destruiu o STF no Brasil? Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Gilmar Mendes protegendo o bandido, Dias Toffoli protegendo as empresas, abrindo um inquérito às fake news e dando nas mãos de Alexandre de Moraes, certo? Isso é verdade. Quem são os mais rejeitados do Brasil? Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. 59% rejeita Alexandre de Moraes, 67% rejeita Gilmar Mendes e 81% rejeita Dias Toffoli. Esses três aqui, ó, estão vendo? Vão sair. Custe o que custar, vai sofrer impeachment. Agora, quem são os que o povo brasileiro mais confiam? Quem são? Eu vou te falar. Primeiro, quem tem as menores rejeições. Os dois ministros que o Bolsonaro colocou, 36% e 43%. O Fux acordou no meio do caminho, percebeu a merda que ele está fazendo, então diminuiu bastante a rejeição dele também. Mas olha só, o mais aprovado é André Mendonça. André Mendonça, parabéns pelo trabalho. E um dos motivos dessa rejeição da Suprema Corte é o seguinte: maneira como os juízes tratam a imparcialidade entre rivais políticos. 54% classificam esse desempenho como péssimo. Isso aqui traduzindo: o STF persegue a direita. Basicamente é isso. Não tem como. Ano que vem, maioria no Senado, nós vamos acabar com essa palhaçada. Alexandre de Moraes vai sofrer o impeachment. Dias Toffoli e Gilmar Mendes vão sofrer impeachment, beleza? Bom, pessoal, chegamos ao fim do vídeo. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto mexe com algo muito maior do que a política. Mexe com justiça, verdade e o futuro de uma nação. A pergunta que fica é: até onde vai chegar? E quem realmente terá coragem de expor tudo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você concorda com Silas Malafaia ou acredita que existe outro lado dessa história? Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Aqui você acompanha as notícias mais quentes, análises profundas e tudo o que está acontecendo nos bastidores do Brasil. Não fique de fora.